Fala, nação tricolor, hoje segunda-feira e a gente já vai começar a semana com um vídeo importantíssimo com muitas informações sobre o mercado de transferências do Bahia. A gente precisa colocar algumas coisas aqui em pauta, precisa falar certas coisas para vocês terem noção, começarem a entender um pouco do que está sendo feito nos bastidores, até planejamento também visando a posição de goleiros para a próxima temporada. Isso porque tem informação hoje no vídeo sobre o goleiro Everson do Atlético Mineiro, que teve seu nome ligado ao Bahia nas últimas horas. Eu vou explicar para vocês em que pé está essa situação, vou trazer também aqui apurações de outros colegas, além, claro, da minha. Vamos trazer informação também sobre o goleiro Adriel, trazendo apuração conjunta com o Yuri Santana. Ele trouxe algumas informações importantes que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, além, claro, da gente falar sobre a situação do Gabigol, que ontem se despediu do Flamengo, né, depois da final da Copa do Brasil, já teve seu destino aí revelado, o Cruzeiro. Eu vou explicar mais ou menos como se deu essa negociação e como o Bahia poderia entrar ou não nessa situação, só para vocês conseguirem entender e a gente dar um desfecho final nessa história. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, além, claro, de se inscrever, para você fazer parte da nossa comunidade, para a gente poder chegar a 10 mil inscritos novamente, e para você poder participar do nosso sorteio para ganhar uma camisa do Tricolor de Aço. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, falando rapidamente sobre a situação do Gabigol, e depois eu entro na situação do Everson e do goleiro Adriel. Sobre o Gabigol, para a gente dar um desfecho final nessa história, como eu já falei para vocês, no vídeo passado aqui, se eu não me engano, tem 2 dias, 3 dias que eu falei sobre isso. Falei sobre ele não renovar com o Flamengo, falei que provavelmente isso não iria acontecer. O Gabigol acabou revelando na final da Copa do Brasil que ficou bastante chateado com algumas situações que aconteceram nessa temporada, como ele perdeu o número, por exemplo, da camisa 10, como ele foi jogado praticamente para escanteio pelo Tite. Falei também sobre a situação do Marcos Braz, da renovação e de tudo que foi oferecido de contrato, que não agradou o jogador, e ele tomou essa decisão, aparentemente já havia sido tomada há bastante tempo. A partir daí, óbvio, os clubes se interessaram na contratação dele, o Bahia foi um dos clubes que observaram a situação do jogador, que chegaram a monitorar a situação dele, teve aquela entrevista com o Everton Ribeiro, mas nas últimas semanas eu noticiei para vocês aqui também que o Cruzeiro tinha entrado na negociação, tinha de fato buscado o jogador, né, para tentar fortemente a contratação dele, e aparentemente esse desfecho foi positivo nas últimas horas. Conversei com alguns colegas de Belo Horizonte para entender essa situação e para entender também como aconteceu esse desfecho final, e foi mais ou menos isso, né? Nessa semana aí de Copa do Brasil, o Cruzeiro já havia intensificado as conversas, intensificou, conseguiu a contratação do jogador, conseguiu acertar salário e tudo mais, e quando ele acabar o contrato, ele vai jogar no time mineiro. O Santos foi um dos clubes que se interessaram na contratação dele. Expliquei também um projeto Neymar para vocês aqui também no canal, mas o Gabigol aparentemente não quis esperar essa situação, esse desfecho final, até porque essa volta do Neymar envolve muitas coisas que ainda não tem um desfecho, ainda não tem uma coisa muito bem definida, então o jogador não quis esperar. E a mesma coisa no Bahia também, o projeto do Cruzeiro foi o que agradou mais, foi aquele que mais ofereceu salário, e tudo isso num conjunto final agradou o atleta para poder jogar no time mineiro. Tá bom, meu povo? Essa é a informação sobre Gabigol que eu queria passar para vocês. Agora vamos falar sobre os goleiros, vamos falar sobre Everson e Adriel. Falei aqui essa semana no canal, né, sobre aumentar a qualidade do gol, tendo visto que a gente já teria praticamente 2 saídas confirmadas, que é a do Danilo Fernandes e do Adriel. Já falava isso antes, né, das falhas recentes do Marcos Felipe, de que a gente precisava de um goleiro de mais alto nível, um goleiro de fato com a cara do projeto do Bahia, e óbvio, né, depois dos últimos jogos, depois dos erros do Marcos Felipe, isso ficou mais evidente, esse assunto. E eu queria trazer informação do Everson, porque ontem teve uma informação primeiro divulgada pelo Marcos Trica, de que o goleiro Everson, né, tinha sido alvo do Bahia, o Bahia estaria procurando a contratação dele, já tinha procurado o atleta, já tinha acertado os salários e tudo mais, já estava 99% acertado. E aqui eu queria colocar alguns pontos para vocês, assim, a situação do atleta, como está atualmente e como esse negócio poderia acontecer de acordo com as minhas apurações. Vamos lá. Primeira coisa, o Everson tem 34 anos, para um goleiro já é uma idade, assim, para um jogador de futebol já é uma idade avançada, mas para um goleiro a gente sabe muito bem que ainda não é tão avançada assim. A gente sabe que o goleiro tem uma vida mais longa do que os atletas de linha. Então, é um ponto que é considerado, mas que para o Bahia entende-se que ele ainda poderia ter aqui uma cara assim, né, como um goleiro principal do projeto por muito tempo jogando em alto nível. E tem contrato com o Atlético Mineiro até final de 2025. Ou seja, o Bahia teria que dar uma compensação financeira, ou o jogador teria que ter uma rescisão amigável, ou vai envolver algum jogador, alguma coisa do tipo, em uma possível troca. O Atlético Mineiro quer muito contar com o Everson para a próxima temporada. Se entende em Belo Horizonte que ele vai continuar sendo o goleiro principal do clube. O Atlético está muito bem ambientado ao Everson. O Everson também está muito bem ambientado ao clube. O jogador já tem muitas temporadas por lá e já conquistou muitas coisas relevantes. E o Atlético também não quer perder, talvez, o seu principal goleiro
para um concorrente direto que vai ser o Bahia nos próximos anos, nas próximas temporadas, brigando sempre na parte de cima da tabela e brigando sempre pelos principais títulos do futebol brasileiro. E o Atlético sabe muito bem disso e vai tentar segurar o jogador de todas as formas. O que cabe ao Bahia? O Bahia já procurou o Everson, já procurou o empresário do atleta, segundo o Yuri Santana, teria oferecido um valor maior de salário do que ele recebe atualmente, um tempo de contrato também, o que teria feito o Everson gostar da ideia, gostar do projeto, gostar de tudo que foi lhe apresentado e pensando também na possibilidade de deixar o clube mineiro no final de 2024. Ontem o Everson teve uma apresentação digna assim, de aplausos na final da Copa do Brasil, foi muito bem contra o Flamengo, fez defesas de altíssimo nível, foram várias defesas, eu acho que foi o nome do jogo, assim, eu sei que é difícil, ainda mais quando o time perde e tudo mais, mas o Everson, pela partida que fez e por tudo que evitou uma tragédia, né? Evitou que o Atlético Mineiro perdesse por muito mais do que apenas 1-0. Então, gosto bastante do nome, acho que é um dos nomes de alto nível do futebol brasileiro que a gente tem atualmente. Eu acho que poderia agregar muito aqui no Bahia. Esse novo Bahia, acho que poderia dar uma segurança maior, né? Eu falei sobre isso ontem com alguns amigos. Falei assim: a segurança do time é o goleiro. Quando o time não está bem, é importante o goleiro passar a confiança para a equipe, até para tentar resgatar e para o time conseguir voltar à boa fase, voltar ao alto nível. E nesse momento no Bahia, a gente percebe o quanto o Marcos Felipe está inseguro por conta de todos os seus erros e tudo mais. Não estou dizendo que o Marcos Felipe é um goleiro ruim, ou que sempre foi mal aqui no Bahia, tem muito serviço prestado, mas que atualmente, na minha opinião, não consegue mais entregar aquilo que o Bahia precisa em alto nível para a gente conseguir se manter na parte de cima da tabela. É um goleiro que foi importante em muitos momentos do clube, desde a sua chegada, mas que nesse momento vem em decadência e que, no meu ponto de vista, parece já ter atingido um limite técnico mesmo. O Marcos Felipe nunca conseguiu ser isso na carreira, sabe? Nunca conseguiu dar um passo além do que ele já está sendo aqui no Bahia. Então, ter um goleiro de alto nível, campeão brasileiro, Copa do Brasil, acostumado com grandes jogos e fazendo nesse momento grandes defesas em alto nível, eu acho que poderia ser importante para 2025. O Bahia já teria, como eu falei para vocês, procurado o jogador, já teria oferecido um projeto, já teria oferecido salários e tudo mais, mas ainda precisa se resolver com o Atlético Mineiro, que tem negócio. A situação é essa, tem um negócio, o negócio pode acontecer. Não existe ainda uma proposta oficial, não existe ainda uma conversa oficial diretamente com o clube do Atlético Mineiro, mas o Bahia entende sim que quer contratar o jogador, entende sim que vai ter uma negociação com o clube mineiro que não quer se desfazer do atleta, mas que precisa envolver alguma compensação financeira ou qualquer coisa do tipo, um formato de negócio que agrade as duas partes para conseguir trazer o jogador para 2025. Mas a ideia do Bahia é ter o Everson aqui na próxima temporada como a cara do projeto para o gol do Bahia. Ter o jogador como titular. O Everson, na minha opinião, assim, na minha concepção, chegaria para ser titular absoluto dessa equipe, não só pelo momento que vive atualmente o Marcos Felipe, mas por ter por ser um goleiro de mais alto nível, né? Ele tá uma prateleira acima do Marcos Felipe, na minha opinião, dentro do futebol brasileiro. Então, assim o Bahia entende, mesmo com a idade de 34 anos, que eu expliquei para vocês, que para um goleiro não é uma idade tão avançada assim, apesar de para o atleta de futebol em si já ser uma idade mais para frente. A gente sabe que, por exemplo, tem grandes goleiros e grandes exemplos dentro aqui do futebol brasileiro atualmente que com mais de 40 anos conseguem ser ainda se manter em alto nível. O próprio Rogério Ceni, né, treinador do Bahia, talvez o último ano da sua carreira tenha se estendido um pouco mais, acho que ele poderia ter parado um pouco antes, mas conseguiu até o final da carreira estar em altíssimo nível e ajudar bastante São Paulo. O Everson pode ficar por mais 10, 8, 6 anos aqui no clube, na minha opinião, se mantendo em alto nível, se conseguir se manter em forma. É mais ou menos essa a situação. Sobre o goleiro Adriel, que eu queria passar para vocês de informação. Já havia noticiado aqui no canal há bastante tempo de que ele não ficaria para 2024. O Bahia vai perder o Danilo Fernandes, que tem contrato até dezembro de 2024 e provavelmente também não vai ficar. E o Adriel seria mais um jogador a deixar o clube, ou seja, por isso a procura por mais um goleiro. O Yuri Santana trouxe uma informação do canal do Pouco muito importante sobre essa situação. O Adriel foi procurado pelo Bahia, né, o Adriel barra empresário, foi procurado pelo Bahia para não tomar uma decisão até o final da temporada, que vai existir uma nova conversa. A tendência nesse momento é de que ele não permaneça. Eu repito, pelo que eu falei, pelo que eu afirmei também, a tendência é de que ele não permaneça no Bahia para a próxima temporada. Ele tem contrato de empréstimo com o clube baiano até dezembro de 2024 e tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2025. O Bahia teria que pagar uma compensação financeira para o Grêmio para ter o jogador em definitivo ao final desse período de empréstimo, que não se justificou pelas nossas atuações e pelas atuações ruins que ele teve no início da temporada. É mais ou menos sobre isso. Não tem muito o que falar sobre o que vai acontecer, sobre o que não pode acontecer. Não acho que se o Adriel for procurado para tentar renovar um empréstimo, para tentar também uma continuidade, não sei se ele aceitaria ser terceiro goleiro, né? Tendo em vista que o Everson seria o primeiro, o Marcos o segundo e ele o terceiro. Eu acho que um jogador de 21 anos que precisa jogar, tudo bem que ele pode esperar e tudo bem que ele vai ter muito tempo ainda de carreira, mas ele já foi procurado por outras equipes do futebol brasileiro, uma equipe carioca, segundo o Yuri Santana. Tem informações também de que ele já foi procurado, além dessa equipe carioca, por mais outros clubes da Série A.
E talvez não queira ficar porque ele pode lhe aparecer, né, uma oferta melhor, uma proposta melhor e uma situação melhor para que ele possa jogar e ter mais oportunidades do que ele teria aqui no Bahia. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever para você poder fazer parte da nossa comunidade se você achou o vídeo relevante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!